Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal Papo com Matemática. Na aula de hoje, vamos falar sobre divisão. Essa é a quinta aula do nosso projeto de recomposição de aprendizagem. Então, não esqueçam que na descrição desse vídeo temos aí diversos exercícios, diversas atividades para vocês praticarem aí essa operação tão importante aí dentro da matemática. Então, pessoal, vem com a gente para mais um vídeo. Minha gente, vamos começar aqui a nossa aula sobre divisão, tá? E eu quero que essa aula aqui seja bem tranquila e vai pegando aí lápis, caderno, borracha, para acompanhar aí as nossas atividades, tá bem? Então, vê só, gente, quando nós estamos falando aí de divisão, né? É importante a gente destacar que a divisão é a operação inversa da multiplicação, tá bom? Então, o que é que acontece? Uma divisão, gente, representando, né, escrevendo aí uma divisão, ela pode vir aí representada por uma barrinha aqui na horizontal, tá? Estão vendo aqui, ó, uma barra na horizontal, quer dizer aqui divisão. A gente também pode ter aqui o sinal, né, um dos mais conhecidos de divisão, que é a barrinha horizontal com dois pontinhos, um em cima e um embaixo. O sinal de divisão também pode ser uma barra mesmo, tá? Uma barra normal. E o sinal de divisão também pode ser aí dois pontinhos, né? Um em cima e um embaixo, tá bom? Então, todos esses sinais aqui, eles significam aí divisão, tá bem, gente? Então, eu estou dizendo isso para vocês porque uma divisão pode vir escrita nessas quatro formas aqui. Então, a gente tem, ó, que em todas, né, a gente tem aí divisões. Então, na primeira, observa, ó, 30 dividido por 5 é igual a 6, mas nas outras também nós temos também o mesmo resultado, né? Pois estamos dividindo aí os mesmos números. Então, assim, gente, vê só. É importante aqui a gente destacar, né, o que é que significa dividir 30 por 5. É a gente contar quantas vezes esse número aqui, ó, que é o 5, ele cabe dentro do 30, né? No máximo, quantas vezes esse número está aqui. Então, se eu digo que 30 dividido por 5 é igual a 6, é porque o 5 ele vai caber lá, né? Vamos dizer assim, tá, pessoal? Na linguagem bem tranquila, ele vai estar lá dentro do 30 6 vezes, tá bom? Então, se 30 dividido por 5 é igual a 6, é porque 6 vezes 5 é igual a 30. Tá bem, gente? Então, isso é que é a operação de divisão, ok? Então, essa ideia aqui ela é bem importante, pessoal. A gente ter ela guardada, que a operação é o inverso que a multiplicação é o inverso da divisão, tá bem? Então, vê só, continuando aqui o nosso vídeo, a gente tem o seguinte, ó, vê, existe uma relação aqui que a gente chama de relação fundamental, tá? Que é o seguinte, ó, vê só. Quando a gente vai fazer uma divisão, eu vou mostrar para vocês aqui o algoritmo daqui a pouco. A gente tem, ó, dividendo, divisor, quociente e resto. Então, o que é o quociente, né? O quociente, ele é o resultado da divisão. Vou escrever aqui para vocês, ó. É o resultado da divisão. Então, quando a gente escreve assim, ó, vê só, 10 dividido por 3 vai dar 3 e o resto é 1, né? É assim que a gente escreve, eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Esse 10 que fica aqui, ó, ele é o dividendo, o 1 é o resto, esse 3 aqui de baixo é o resultado, ou seja, o quociente, e o 3 aqui de cima é o divisor. Tá bem, pessoal? Então, assim, lógico que se a gente quiser acrescentar aos sinais de divisão aqui, ó, a esse sinal, quiser acrescentar aqui, ó, a esses sinais, a gente também pode acrescentar esse aqui, ó, né? Que é tipo um L. Por exemplo, se eu acrescento aqui, vai ficar assim, ó, né? Isso aqui também significa divisão. 30 dividido por 5 vai dar 6 e não sobra nada. Tá bem? Então, assim, essa é a ideia inicial de divisão que eu queria mostrar para vocês, mas eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, para essa relação fundamental. E que relação seria essa, gente? É o seguinte, ó, que o dividendo,
ele é igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto. Isso daqui, né, há um tempo atrás, era chamado de prova real, não é? Para a gente saber se uma divisão está correta ou não. Então, aqui no nosso exemplo, ó, nós temos ó, que esse 10 aqui, que é o dividendo, é igual a 3 vezes 3 somado com o resto, ou seja, 10, né? Então, se a gente faz aí, ó, o dividendo, né, ele tem que ser igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto. Então, essa relação aqui é chamada aí de relação fundamental, tá bom? Então, isso aqui é verdade, né, gente? Porque 3 vezes 3 é 9, quando eu somar com 1, a gente vai ter exatamente o 10. Então, isso é uma maneira de saber se a nossa divisão aí está correta ou não, se ela foi feita corretamente, tá? Então vejam, eu vou seguir aqui com vocês chamando a atenção para o seguinte, pessoal. Vê só, quando nós estamos efetuando aí divisões, a gente tem dois tipos de divisões aí, né? Olhando para os números naturais, né? Que é o nosso objetivo aqui, tá? Nós temos a divisão que nós chamamos de divisão exata, tá? Que é uma divisão cujo resto é igual a zero. E nós temos também divisão que ela é chamada de não exata. E o que é a divisão não exata? É aquela que o resto é diferente de zero. Tá bem? Então eu vou trazer para vocês aqui agora o algoritmo da divisão para a gente praticar, tá bem? Então, vê só, gente, continuando aqui na parte agora do algoritmo da divisão, né, que é quando a gente põe a mão na massa aqui, como é que a gente vai fazer aqui para efetuar a divisão? Qual a regra que a gente segue para fazer isso? Então eu percebo que os meus estudantes têm muitas dificuldades na hora de fazer multiplicação, né? Muitas vezes por conta do uso do algoritmo. Eu vejo também que muitos conseguem fazer divisões de cabeça, mas na hora de escrever a dificuldade aparece, tá bom? Então vamos prestar atenção aqui para ver se a gente consegue entender, tá? Então vê só, gente, eu quero pegar aqui uma primeira divisão bem tranquila. Eu quero dividir aqui 100, tá? Pegando aqui como exemplo, né, pessoal? 175, eu quero dividir aqui por 5. Então, eu vou escrever, ó, dividido por 5, tá? Então, observa, como eu estou fazendo a divisão de 175 por 5, né? Eu quero fazer, eu preciso aqui lembrar da tabuada, gente, né? Porque eu falei para vocês que dividir é o inverso de multiplicar. Então, se eu quero dividir, eu preciso saber a multiplicação, tá bom? Então, eu preciso aqui conhecer a tabuada do 5. Então, eu vou escrever para vocês aqui, ó, a tabuada do 5 está aqui, como apoio, né? Como auxílio. E o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou contar aqui, observa, eu tenho 175, né? Unidade aqui, dezena e centena. Então, eu vou separar o meu primeiro dígito aqui, ó, que é o 1, né? Observa que quando eu separo esse 1 aqui, esse 1, ele é menor do que o 5. Então, eu vou formar o próximo número utilizando o segundo dígito, utilizando o 7. Então, utilizando o 7 aqui, ó, eu formei o 17, não é? E agora, gente, nós vamos contar, né? Eu gosto de explicar dessa forma, vê? Quantas vezes o 5, no máximo, cabe dentro aqui do 17, tá? É lógico que eu poderia perguntar para vocês quanto é 17 dividido por 5, mas eu acho que dessa forma que eu expliquei fica melhor para a compreensão, tá bem? Então vejam só, quantas vezes 5 cabe dentro de 17? No máximo quantas vezes? Olha para a tabuada aqui, ó, que eu coloquei para vocês a tabuada do 5. Se eu pegar o 5 uma vez, vai dar 5. Se eu pegar duas vezes, vai dar 10. Ainda está longe de 17. E se eu pegar o 5 três vezes, dá 15. E o 5 quatro vezes vai dar 20. Então, se eu pegar o 5, ó, 4 vezes vai dar 20. Isso vai passar de 17. Não pode passar, né, gente? Então, a gente vai ter que pegar aqui esse 5 três vezes, não é verdade? Ó, porque 5 vezes 3 é 15. Então, o 5, ele cabe no máximo 3 vezes dentro do 17. Então, eu vou escrever esse 3 aqui, né? E o que falta para chegar no 17 eu vou escrever aqui embaixo. Então vai ficar 5 vezes 3 é 15. Para chegar em 17, ó, falta 2, não é verdade? E agora eu vou trabalhar com o próximo dígito aqui, que é o 5, né? No nosso caso, e vamos formar o 25. E eu vou contar agora quantas vezes no máximo o 5 cabe dentro do 25. Tá bem, gente? Então, olhando aqui, ó, 25 aqui, observa.
vai dar certinho aqui, ó, o 5, 5 vezes, não é verdade? Então, eu vou escrever aqui o 5 e vou multiplicar, ó. 5 vezes 5 vai dar 25, e para chegar em 25 não sobra absolutamente nada. Não é, gente? Então, aqui nós acabamos de fazer a divisão. 175 dividido por 5 é igual a 35. Então, eu posso representar isso do jeito que está, né? Lembrando que aqui, ó, é o nosso quociente, é o nosso resultado. Aqui é o divisor e aqui é o dividendo. Então, ó, eu posso representar, ó, 175 dividido por 5 é igual a 35, certo? Ou eu posso utilizar também o sinal de divisão, né? Conforme a gente viu lá na aula, no início, 175 dividido por 5 é igual a 35. Tá bem, gente? Então é importante destacar para vocês aqui esse algoritmo da divisão. Por que é que ficou zero aqui e eu não continuei a divisão, né? Ficou zero aqui porque a gente viu que não vai sobrar nada, porque 5 vezes 5 é 25 e não tem mais dígito aqui, ó, à direita desses 5 para poder a gente descer aqui e formar um novo número. Então a divisão ela termina aqui. Tá bem? Aí vejam só, eu vou trazer mais outro exemplo aqui para vocês, tá? Então, lembrando aqui, né, gente, que essa divisão aqui, ela é uma divisão exata, pois o resto aqui é igual a zero, tá? Eu vou trazer para vocês aqui outra divisão. Eu quero pegar assim, ó, um número maior, tá? 7.494. Eu quero dividir aí por 3, tá? Vamos dividir por 3 e ver o que é que acontece. Como eu estou dividindo por 3, é importante para mim aí lembrar, né, gente, a tabuada aí do 3. Então tá aqui, já trouxe para vocês. Aí vejam só, aí a gente vai fazer o quê? Separar o primeiro dígito aqui, que é o 7, não é? 7 é maior do que 3? É. Então dá para a gente contar. No máximo, quantas vezes 3 cabe dentro aí do 7? Então, olhando a tabuada, ó, se eu pegar 3 uma vez, vai dar 3, né? E se eu pegar o 3 duas vezes, a gente vai ter 6, não é verdade? Já 3 vezes vai dar 9, vai passar do 7. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Eu vou pegar o 3 duas vezes, que vai dar 6. Então, esse 2 eu ponho aqui, né? A quantidade de vezes fica aqui, ó, no quociente. E esse 6, ó, né, de 3 vezes 2 aqui que a gente fez, eu vou usar para saber quanto sobra para chegar no 7, né? Ou quanto falta, tanto faz. Então, ó, 6 para chegar no 7, fica faltando 1. E eu vou baixar aqui o próximo dígito, que é o 4, formando aqui o número 14. E é essa a regra, pessoal. É isso aí que a gente vai seguir fazendo até utilizar todos os dígitos do dividendo. Então, vou contar de novo. Ó. No máximo, quantas vezes 3 cabe dentro de 14. Então, olha para cá para a tabuada. Ó. Se eu pegar o 3 4 vezes, vai dar 12. O 3 5 vezes, vai dar 15. O 14 está exatamente aqui, né não? Entre o 12 e o 15. Então, eu tenho que pegar o 3 4 vezes. Então, vai ficar aqui 3 4 vezes vai dar 12. E 12 para chegar em 14, ó. Falta 2. De novo, ó, trabalhar agora com 9. Vou formar aqui agora o número 29. Então vejam que a gente precisa lembrar da tabuada, pessoal. A gente precisa lembrar da tabuada, né? Da multiplicação. Porque senão tudo fica mais difícil. Então vê só. Quantas vezes 3 cabe dentro de 29? Só é contar, pô, de 3 em 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ó, se eu pegar o 3 10 vezes, vai passar, vai dar 30. Então, eu tenho que pegar o 3 9 vezes, que vai dar 27. Então, escrevendo aqui 9 vezes, vai dar 27, né? 3 9 vezes. E para chegar em 29, falta 2. E vou continuar a divisão, ó, porque ainda tem dígito aqui no dividendo para trabalhar, que no caso aqui é o 4. E vou contar agora, ó, quantas vezes 3 cabe dentro do 24. No máximo, quantas vezes? Não é? Então, ó, se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem que pegar o 3 exatamente aí 8 vezes, pessoal, 8. Porque 3 vezes 8 é 24 e para chegar em 24 não falta nada. Então, como aqui no dividendo não tem mais dígitos, pois já trabalhamos com o 7, o 4, o 9 e o último 4 aqui, a nossa divisão, ó, ela termina aqui. Então, a gente pode escrever o que, pessoal? Que 7.494 dividido por 3 é igual a 2.494.
2.498. Deixa eu consertar esse 3 aqui, né? Então, é isso daí que a gente escreve, né? No resultado. Ou da forma como a gente sabe, ó. 7.494 dividido por 3 é igual a 2.498. Tá bem? Só que vejam, esse algoritmo que a gente está utilizando aqui, eu posso fazer isso aqui com uma divisão por dois números, né? Que nem meus alunos chamam, com o número de dois algarismos. Então, observa, eu vou trazer uma dessa aqui para vocês, ó. Eu quero pegar esse exemplo aqui, vejam. 8.954 dividido aí por 12. Tá bem, gente? Por 12. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema, pessoal. A gente vai ter que contar. Como aqui eu estou dividindo por 12, é importante a gente lembrar a tabuada aí do 12, não é? Então, trouxe ela aqui para vocês observarem, tá? Para a gente utilizar como auxílio. Então, assim, ó, vou pegar aqui o primeiro dígito. Olha aqui, o primeiro dígito é 8. 8 é menor do que o 12. Então, eu vou pegar aqui o próximo dígito, o 9, e vou formar o número aqui, ó, 89. E eu vou contar agora, gente, no máximo, quantas vezes 12 cabe dentro de 89. Então, a gente vai ter que contar de 12 em 12, ó. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Então, no máximo, o 12, ele cabe lá no 89 7 vezes. Por quê, gente? Se eu pegar o 12 7 vezes, isso vai dar exatamente aí, ó, 84. Não é verdade? Então, 84, para chegar em 89, ó, falta 5, não é? Então, vou colocar aqui 5, não é? Baixando aqui o próximo dígito, ó, para formar aqui 55, e vou contar de novo. Quantas vezes 12, no máximo, cabe dentro de 55. Então, a gente vai contar agora, ó, de 12 em 12. Observa, ó, que teria que ser no máximo aqui, ó, 4 vezes. Não é verdade? Porque se eu pegar 5 vezes, vai dar 60, vai passar de 55. Então, eu estou aqui, ó, 12 4 vezes vai dar 48. Então, a quantidade de vezes eu escrevo aqui. E o que falta para chegar no 55 eu ponho aqui embaixo. Então, 12 4 vezes, como vocês estão vendo aí, em azul, é 48. E 48 para chegar em 55 é 7, não é verdade? Então, escrevi aqui, ó, 7. E agora eu vou para o próximo dígito, que é o 4. E vou contar de novo, gente. Quantas vezes 12 cabe dentro aí de 74, não é? Então, fazendo aí as nossas contas, ó, vou trabalhar aqui agora, ó, né? Observa que deu 72, o 12 6 vezes. Então, deu 72, e para chegar em 74, ó, sobra 2. Tem mais dígito aqui para trabalhar no dividendo? Não. Então, nossa divisão, ela se encerra aqui. Então, aqui, gente, é lógico que essa divisão ela poderia ser continuada, a gente poderia encontrar número decimal na resposta, mas esse não é o objetivo da aula de hoje, tá bem? Então, assim, a nossa divisão aqui, ó, 8.954 dividido por 12 é igual a 746 e sobra 2, tá bem? Então, observando lá a relação fundamental, o que é que a gente tem? Que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto, não é? Se você fizer aí, ó, 8.954, ele é justamente o dividendo, né? O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto. Se a gente fizer esse cálculo aqui, vai dar exatamente o valor do dividendo. Tá bem, gente? Eu espero, pessoal, ter esclarecido para vocês aí esse algoritmo da divisão que traz tantas dúvidas aí para os nossos estudantes. Eu vou deixar aqui no link da descrição um outro vídeo do nosso canal que fala aí dos casos de divisão, mas eu sugiro que a gente primeiro trabalhe nesse vídeo, gente, que a gente tente fazer outras divisões. Tá bem? Então, eu chego aqui ao final desse vídeo deixando para vocês no link, né, na descrição, uma lista de exercícios aí para vocês praticarem, tá bem? Então eu sugiro, gente, a título de exercícios também, que a gente refaça essas divisões e tente fazer aí outras também. Tá bem, pessoal? Então foi um prazer novamente estar com vocês e a gente aí se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.